Vocês sentem a energia das pessoas? Vou contar para vocês um relato de uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre tive, desde criança, uma sensibilidade um pouco diferente, um pouco aguçada para as coisas. E eu achava no início que todo mundo era como eu. Só que conversando com as outras pessoas, eu comecei a perceber que eu era um pouco diferente. Então, eu tenho o costume de olhar para as pessoas dentro dos olhos. E eu comecei a perceber que isso causava muito incômodo em muitas pessoas. E geralmente eram essas pessoas que elas tinham intenções ruins comigo ou com alguém que eu amava. E uma das coisas que essas pessoas sempre percebem, porque assim, você nota elas e elas também te notam. E aí elas começam a te perseguir. Mas vamos lá para o que aconteceu. Eu administrei uma academia durante um período. E tinha uma menina que ela tinha uma energia pavorosa. Uma menina muito bonita, mas sabe aquela menina que gosta de querer humilhar os outros? Inclusive já pegamos ela fazendo algumas coisas lá, desfazendo de outras pessoas. Aquela pessoa extremamente soberba, arrogante. E ela não ia muito com a minha cara, como eu disse. Pessoas assim, elas têm um pé muito atrás comigo. E nesse dia eu estava rindo com as meninas na recepção, contando o caso, brincando, assim, rindo. E na hora que ela chegou, eu estava dando uma gargalhada, assim. Ela chegou bem no meio da minha gargalhada. Essa menina, ela deu uma olhada assim, ó. Mas sabe a pessoa te fuzilando com o olhar? Ela olhou pra mim e pra recepcionista. E passou. Beleza. Depois daquilo eu treinei, normal, tava super bem, um dia lindo, maravilhoso. Quando eu cheguei em casa, eu ia em casa almoçar. Quando eu cheguei em casa, eu almocei e tomei um banho. Gente, me deu uma febre. Mas uma febre e o corpo ruim, de um jeito que eu não consegui levantar da cama. Passou. Beleza. Eu liguei lá e falei, gente, eu não tenho condições de voltar para academia. Eu não estou muito bem. E na época, foi depois da pandemia, mas a gente estava naquele negócio aquelas ondas que ia e voltava. Aí eu falei, não sei o que eu tenho, vou ficar em casa. Beleza. Só que aquele olhar dela ficou na minha cabeça. Aquele olhar dela ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, isso não tá normal. Beleza. Eu fiz a minha oração e dormi. Fiz uma oração poderosa e dormi. E a minha gata dorme comigo. Só que naquele dia ela estava extremamente agitada. Ela estava tão agitada que ela não estava me deixando dormir. O que eu fiz? Eu não costumo, eu nunca fiz isso. Eu peguei a minha gata, ela estava muito agitada, miando muito. Eu peguei a minha gata e botei do lado de fora do meu quarto, fechei a porta. Nisso, gente, de madrugada, eu acordo. Eu estava deitada de lado assim, e eu acordo, eu só fiz assim, ó, olhei para cima. Quando eu olhei para cima, tinha uma nuvem, no mesmo formato do meu corpo, uma nuvem preta, um ser com formato humanoide, todo preto, tipo uma fumaça preta, com os olhos totalmente brancos. E do mesmo jeito que eu olhava para essa coisa olhava para mim. É como se fosse um espelho. Eu olhava e essa coisa olhava de volta para mim. Do mesmo jeito, como se fosse uma mímica, como se fosse algo que eu estivesse pairando. Ele não estava em mim, ele estava pairando sobre mim. E eu vi, aquilo não me assustou muito, porque eu já passei por algumas coisas. Se vocês quiserem, eu conto mais histórias bem estranhas para vocês. E eu só fechei os olhos, continuei, rezei novamente e dormi. Eu acordei no outro dia, 100%, zero febre, alto astral. Então, o que eu senti? Aquele olhar, aquela energia, aquela carga que ela jogou em cima de mim, aquilo ficou em mim. E é como se eu adoecesse por causa disso. E a oração, o poder da oração que eu fiz, é como se aquilo estivesse em mim e aquilo tivesse saído de mim. Então, quando eu olhei e que eu vi aquela coisa pairando, é porque ela tinha saído de mim. E eu fiquei bem. No outro dia eu estava bem humorada, eu estava alto astral, eu não estava com aquela angústia, com aquela tristeza. E, gente, o mundo espiritual ele é muito real. Se você acredita ou não, não vai mudar isso. Mas isso é muito real. E se tem uma energia que ela é poderosa, é a energia da inveja. Meu Deus, a energia da inveja é uma coisa que eu sinto de longe. E hoje em dia, apesar de eu ser muito comunicada, eu vou falar pra vocês, eu passo uma falsa acessibilidade. Eu não dou acesso a muitas pessoas. Porque eu sinto muito a energia das pessoas. E isso é muito ruim. É muito bom, mas é muito ruim.
Porque de alguma forma é como se aquilo, é como se fosse um imã, uma esponja, sabe? Quem já passou por coisa semelhante, deixa nos comentários se você acredita, se você não acredita. Se vocês querem que eu conte mais histórias para vocês, eu conto, tá? Antes de qualquer coisa, gente, eu sou católica, tá? Mas isso é independente. Todo mundo que é cristão entende que o mundo espiritual existe, tá? Existe e é tão real quanto o nosso, ou até mais. Então deixa aqui nos comentários se aconteceu com vocês, se vocês querem mais histórias como essa. Beijinho.